Hoje nós vamos falar como um assassino condenado por um triplo assassinato da Paris do século XIX tem alguma ligação com uma freira carmelita. Bom, se você já leu História de uma Alma, você deve saber que eu estou falando de Henri Pranzini, conhecido na tradição católica moderna como o primeiro filho de Santa Teresinha do Menino Jesus. A ideia hoje é que nós peguemos aqui o livro, né, de História de uma Alma. Se você quiser até anotar aí depois, se você tiver essa versão da minha biblioteca católica, a história onde ela relata sobre Pranzini é nas páginas 82 e 83. Basicamente dá um pouco mais que uma página e meia aqui. Mas qual que é a intenção aqui? Quando fui programado há 2 meses atrás, com a minha esposa e um casal de amigos, nós visitamos uma vinícola. E foi interessante porque eu gosto bastante de vinho e quando nós fomos participando de todo aquele processo, eles mostraram como fazia a fermentação da uva, quais eram os tonéis que eram armazenados, como que se ajustava o carvalho, né, para que pudesse ser reutilizado aqueles tonéis, né, ao longo do tempo e não precisasse gastar com isso diversas e diversas vezes. Tudo aquilo foi criando uma atmosfera de modo que o auge de toda a visita foi a degustação dos vinhos. E depois de ter passado por toda aquela história, eu percebi que o vinho, né, eu conseguia degustar ele de uma forma melhor. Então, a ideia aqui é apresentar a história de Pranzini. Obviamente, não vai substituir a leitura que você vai fazer de História de uma Alma, porque nós estamos falando aqui da escrita de uma santa, né? Mas qual que é a ideia? A ideia é que esse vídeo seja, então, esse tour, né, por todo o espaço na qual desenrolou-se esse episódio. Bom, dito isso, nós precisamos entender quem foi Henri Pranzini e o que ele cometeu, de modo que ele foi condenado à guilhotina, né? Bem, Henri Pranzini, a história dele começa no ano de 1856. Henri Pranzini, ele nasceu em Alexandria, no Egito. Ele é filho de pais italianos que mudaram para o país e desde muito jovem a sua vida ela inicia com diversas conturbações e atitudes não muito morais. No emprego que ele trabalhou no Egito, ele trabalhou no Correio do Egito, nós vamos ver em alguns textos, em alguns jornais, relatos de que ele foi acusado por roubo de correspondência. Ou seja, já nesse primeiro momento, nós vemos então um personagem que opta por atitudes não muito éticas, né, durante ali o seu trabalho. Tendo toda essa situação, né, ele acaba saindo do Egito e começa a viver uma vida mais aventureira, né, mais cosmopolita ali por toda aquela região. Nós estamos falando de um Henri Pranzini que não era qualquer pessoa, tá, pessoal? Ele falava 8 idiomas. E se aproveitando, evidentemente, dessa capacidade intelectual que ele tinha, ele começa a trabalhar para exércitos estrangeiros. Então, ele vai para o Sudão e começa a trabalhar como tradutor para esses exércitos. Bom, o fato é que, de um golpe a outro, ele acaba caindo, por fim, em Paris, no ano de 1886. Ele chega em uma Paris sem dinheiro, sem muita pretensão do que fazer, e começa a sobreviver naquela cidade já extremamente marcada, né, por uma urbanização, de pequenos golpes e também de atividades da vida noturna. Durante o ano de 1886 até 1887, nós temos então o Henri Pranzini que praticamente administrava cortesãs. E é nesse cenário que ele conhece uma personagem que seria uma das suas vítimas, que é a senhorita Marie Renaud. Bem, Marie Renaud, de 40 anos, no ano de 1887, era conhecida como uma cortesã da alta sociedade. Fato é que, nesse ano de 1887, encontra-se Marie Renaud em seu apartamento, assassinada com
golpes no pescoço. Também a sua empregada, Annette, de 38 anos, é encontrada morta. E a filha, né, de sua empregada, Marie-Louise, de 12 anos, encontrada também morta na cama. Bem, o cenário, né, conta-se os jornais da época, é de extremo terror, né, no ambiente. Temos então 3 vítimas de assassinato e, no local, uma pegada de uma bota masculina, com a manga de uma camisa rasgada, com o nome Gessler. Henry Pranzini, como já estava habituado nesse mundo do crime, ele tinha diversos outros pseudônimos, codinomes, e um desses pseudônimos era Gessler. Contudo, nessa época ele não usava esse codinome, ele era conhecido como Henry Pranzini mesmo. E a polícia identifica que essa manga, com a anotação Gessler, que foi deixada lá, provavelmente foi deixada para disfarçar, né, para despistar toda a pista investigativa que haveria. Bom, acontece que Henry Pranzini não foi muito longe, né? Ele foi pego 4 dias depois em Marsella, onde, após presentear uma cortesã do local com uma joia caríssima e tentar vender um relógio, a polícia prende ele no teatro e leva-o sob custódia. Quando começam a investigar a mala dele, as provas começam a aparecer. Objetos da cena do crime, joias roubadas e também roupas manchadas de sangue. Henry Pranzini é levado sob custódia e nisso todos os jornais da época só falavam a respeito disso, né? Foi um crime extremamente assustador para aquele momento. De modo que a cobertura não ficou apenas a nível nacional, mas também a nível internacional. Quando nós pegamos os artigos, nós vamos ver que até mesmo em jornais ingleses relatavam a respeito, então, desse caso Pranzini. Bom, Pranzini foi levado sob custódia, preso, investigado. E a história que ele contava era a seguinte, que ele, na verdade, estava com outra pessoa, estava com a sua amante. Em um primeiro momento, essa amante confirma a história de Pranzini, mas alguns dias depois, ela encaminha uma carta para o juiz, explicando que, na verdade, Pranzini visitou-a logo após o ocorrido, ainda com marcas, né, daqueles assassinatos, solicitando dinheiro, e ela lhe dá o dinheiro. É isso que está descrito na carta dela lá para o juiz. E assim, o único álibi que ele tinha acaba indo por água abaixo. Mas o que acontece? Tendo ido por água abaixo, Pranzini começa a apresentar outra história. Uma história de que, na verdade, ele estava no apartamento, mas ele ficou escondido no armário enquanto um terceiro entrou e acabou realizando todos aqueles assassinatos. Os policiais, de modo a fazer com que o Pranzini confessasse, leva ele até a cena do crime. E por mais que eles tentem simular a situação, fica extremamente evidente que não seria possível que alguém permanecesse tanto tempo dentro do armário sem que um terceiro percebesse aquilo. Apesar de tudo, Pranzini continuava repetindo as palavras "Je suis innocent", ou seja, eu sou inocente. Como falei para vocês, esse foi um crime que chocou, né, não apenas a França como um todo, mas inclusive países vizinhos. E também jornais católicos começaram a falar a respeito dessa situação. E assim que nós temos lá na região de Lisieux, uma pequena menina, Santa Teresinha do Menino Jesus, nessa época com 14 anos de idade. Aqui nós já passamos, só cronologicamente para você entender, tá? Aqui nós já passamos o período de conversão de Santa Teresinha, veja bem, conversão do aspecto da infantilidade que ela comenta, sabe?
Fato esse que aconteceu em uma noite de Natal, onde ela claramente relata aqui. Em História de Mal você vai conseguir encontrar essa história da conversão de Natal algumas páginas atrás. Então nós temos uma Santa Teresinha já mais madura na fé. E com uma sede de salvar almas para Jesus. Bem, como uma forma de começar, um dia, passando os olhos pelo jornal Le Croix, a Cruz, ela encontra a respeito do caso Pranzini. E bem, ela tem uma brilhante ideia. Bom, senhor, se o meu objetivo é então salvar almas para você, que esse seja então meu primeiro filho. E ela começa ali em Lisieux, naquela cidadezinha, longe dos gritos de Paris, dos gritos da capital, a rezar não simplesmente pela condenação, né, daquele criminoso, mas pela conversão. O desejo de Santa Teresinha era então que Pranzini não caísse para o inferno. Olha só que legal. Nós temos então aqui uma atitude totalmente avessa das massas da época, onde fica muito claro nos jornais ali que se tem que as pessoas gritavam por justiça, né? Pediam por justiça. E na França dessa época, os crimes de sangue eram condenados à guilhotina, ok? Então Santa Teresinha, vendo toda aquela situação, percebe, né, a urgência da conversão desse seu primeiro filho, desse seu primeiro pecador. E passa a realizar jejuns para esse pecador, para a conversão dele, para a alma dele. Passa a realizar diversas sequências de oração. E Celina, vendo ali que tem uma movimentação meio diferente da irmã, ela vai perguntar, Teresinha, o que está acontecendo, né? E como boas amigas que elas eram, Celina, só para recordar você, era a irmã mais próxima de Teresinha de idade. Ela, em um primeiro momento, não queria, mas acaba por contar para Celina, né, que ela está fazendo um jejum, dedicando então para a salvação da alma de Pranzini. E Celina fala, tá bom, então eu vou te ajudar, Teresinha. Então as duas iniciam essa jornada de intercessão. É uma jornada de intercessão dessa que viria a ser uma das maiores santas dos tempos modernos. Pois bem, acontece que no dia 13 de julho de 1887, as provas eram totalmente aplicadas a Pranzini. Tudo apontava para ele sendo aquele que realizou aquele triplo assassinato. O relógio que ele tentou vender em Marsella é posteriormente identificado como o mesmo relógio que a senhora Maria Renault levou para ajustarem um relojoelho. Então, eles pegaram o código e verificaram que se tratava do mesmo objeto. Uma faca, comprada também por Pranzini, é identificada como o objeto utilizado para os assassinatos. E assim, no dia 13 de julho de 1887, Henri Pranzini é condenado à guilhotina. Tendo todo esse cenário, nós vemos Santa Teresinha, né, desesperada para a salvação desse seu filho. E no dia 31 de agosto, data da execução, todos os jornais com a expectativa para aquele grande acontecimento do século que haveria de acontecer, tem a expectativa de ver, então, o assassino sendo assassinado na guilhotina. Henri Pranzini, que durante todo o julgamento conservava uma postura confiante de sua inocência, seguia condizentemente com uma figura inabalável. Mas nesse dia, bem de madrugada, quando acordado, começa a fraquejar em seus passos. Começa a se desconstruir aquela figura que talvez ele tenha montado para sobreviver no meio onde ele estava.
E passo a passo, rumo à guilhotina, um padre o acompanhava. Ele havia recusado a confissão, havia também solicitado a clemência do líder da nação e havia sido recusada. E agora restava então encarar esse destino que era muito certo para ele. Quando, diante daquela situação, ele sobe ao cadafalso para execução, a multidão olha para ele, essa figura aparentemente sem arrependimento, pergunta-lhe quais as últimas palavras, e ele repete aquelas palavras que ele repetiu durante o tribunal, durante o julgamento, durante as investigações. Je suis innocent. Eu sou inocente. E como de súbito, aquela figura que até então estava envolta em uma certeza do que fazia, antes da lâmina descer, corre, agarra a cruz que o padre que o acompanhava segurava e beija 3 vezes a chaga de Cristo. E depois vai para esse destino, né? É então executado na guilhotina. Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, com receio do que teria acontecido, né, com esse seu filho espiritual, mas na angústia, né, de saber logo, pega o jornal e nesse jornal ela lê exatamente isto, que aquele criminoso que foi responsável por assassinar as 3 vítimas, Marie Renaud, Annette e Marie-Louis, beija 3 vezes as sagradas chagas. E o interessante aqui é que Santa Teresinha do Menino Jesus, quando conversava com Jesus, evidentemente, pedia para ele um sinal. Ela falava assim: Senhor, eu sei que a tua misericórdia é infinita, mas eu sou muito pequenininha. Eu preciso de um sinal. Ela falou: então, dai-me Jesus, para esse primeiro filho, um sinal da conversão dele. Então, é assim que encerra-se o desfecho dessa história de Henri Prazini. Agora você sabe quem ele é, você sabe a história dele, você sabe por onde ele passou, e você sabe também por que foi tão importante essa conversão. Tanto que é uma conversão relatada no próprio livro dela. Foi a primeira pessoa a qual Santa Teresinha do Menino Jesus dedicou a sua intercessão. E é interessante nós vermos que até mesmo esse homem com um triplo assassinato, que foi relatado, né, mas não sabemos dos crimes passados dele. Até mesmo esse homem que, para toda a sociedade francesa, estava no fundo do poço, pôde ser alcançado por uma misericórdia. Um arrependimento no último segundo, tal como o ladrão arrependido ao lado de Jesus. Evidentemente que foi necessário, para a época, ele cumprir a paga dos teus atos, mas ficou aqui muito claro para Santa Teresinha isso. Ela seria a distribuidora dessas misericórdias de Deus. Para cada pessoa que ela se dedicasse a rezar, ela ia insistir até que a misericórdia de Deus a alcançasse. Bem, agora que nós fizemos esse tour, né, igual a degustação de vinho que a gente fez lá na vinícola em Gramado, agora que nós fizemos esse tour, agora que você sabe quem é Henri Pranzini, agora que você sabe a época que Santa Teresinha encontrou-se com essa circunstância, você entende muito melhor o desfecho. E eu espero de verdade que isso ajude você a saborear um pouco mais essa obra autobiográfica da vida dela. E que te auxilie, né, na salvação, no acerto e na busca das virtudes. O vídeo de hoje era isso, e a gente se encontra em uma próxima. Até mais.